Todos, aqui quem fala é o Ricardo Souza, canal Agitação Socialista. Se inscrevam no canal. Hoje, fechando o nosso ciclo, de cursos, do Noel Moreno, tivemos aí o vídeo sobre análise de conjuntura, sobre tática e estratégia, sobre agitação e propaganda, e vamos fazer um vídeo motivado aí pela recente crise militar do governo Bolsonaro e o eminente risco de golpe, que preocupava boa parte da esquerda brasileira, sobre um outro conceito, dessa vez de outra obra de Moreno, Revoluções Século XX, uma obra muito rica, muito importante, mas que trata também desse tema, sobre Estado, regime e governo, que são também diferenças importantes para a nossa discussão. Souza, pegamos aí o nosso quarto e último módulo do curso de Noel Moreno, de conceitos básicos. Hoje vamos trabalhar com a obra Revoluções Século XX, que é um outro texto importante deste trotskista argentino, Eu peço cuidado, para as duas obras, mas essa em especial de não tomá-la ao pé da letra, porque ela foi escrita num momento de ascenso nos anos 80 do movimento na Argentina e que talvez não condiz com o nosso momento histórico hoje. Mas ela faz uma importante discussão sobre situações históricas e sobre Estado, governo e regime, Importante, para a nossa discussão marxista, o papel do Estado ele é fundamental para a nossa discussão marxista, E o Estado, dentro do marxismo, tem a leitura que se faz do Estado, que o Estado ele é o comitê organizador a serviço de uma determinada classe dominante em um momento histórico, ou seja, numa sociedade capitalista, o Estado vai ser burguês, o Estado vai estar a serviço das elites da burguesia. Em uma sociedade feudal, uma sociedade aristocrática, teremos um Estado monárquico, feudal, um Estado de outro caráter, e assim sucessivamente, até em uma sociedade socialista, ao que dizia defendia o Lenin, no Estado da Revolução, o Estado também vai tomar uma nova forma, um novo tipo. Mas para haver um Estado, na origem do Estado, como diz o Engels, para haver Estado é necessário o quê? Uma propriedade privada, uma classe que detenha a riqueza da propriedade privada, o poder político e econômico. O Estado tem a função de garantir este poder político, por meio do seu aparato administrativo e do seu aparato militar. Este é o papel do Estado, E o Estado, historicamente tem sido o instrumento de dominação da burguesia sobre o povo trabalhador. Este é o papel histórico do Estado no capitalismo. E, muitas vezes, os trabalhadores, por meio da sua auto-organização, conseguem arrancar concessões sobre o Estado, sobre sua legitimidade, enquanto o Estado-nação conquista de greves, direitos trabalhistas, às vezes até as organizações de trabalhadores conseguem eleger parlamentares e ocupar ocupar espaços dentro do Estado, no parlamento, no poder legislativo, que também é uma luta válida, uma luta importante, necessária, mas não suprime a necessidade da luta política pelo poder, pela superação deste Estado. E isso é um ponto fundamental, que é o que traz o Lenin, traz o Marx, traz o Trotsky, traz as principais tradições revolucionárias do século XX, que não basta apenas ganhar um governo, ganhar a eleição, ter maioria no Congresso. É preciso refundar o Estado, derrubar esse modelo de Estado e construir um Estado com novas bases, que é as bases do poder popular. Então, dentro desse sentido, dentro de um Estado, e no caso do Brasil nós vivemos supostamente em um Estado democrático de direito, no papel pelo menos tem esse teor, e esse Estado ele é administrado de tempos em tempos por diferentes governos, que passam por períodos eleitorais, que passam por diferentes contextos, que tu vai trocar o governo, elege um partido, depois elege outro, o governo ele é transitório, o Estado ele é permanente. Essa é uma diferença fundamental para entendermos, Então tivemos governos eleitos, dentro do regime democrático burguês, ou seja, por um sistema eleitoral, no caso do Brasil, que é vigente desde a Constituição de 88, e neste período, anteriormente, havíamos um regime de ditadura civil-militar, uma ditadura burguesa, empresarial militar, melhor dizendo, ou seja, foi uma mudança de regime político, em que foram restritas as liberdades democráticas, qualquer luta organizada dentro da esquerda contra esse sistema era
duramente reprimida, né, com prisões, torturas e assassinatos, né. Então são essas diferenças aí, esses três conceitos inicialmente que o Moreno trabalha: o Estado, que é essa estrutura que organiza a sociedade a partir da dominação de classe, que no caso do capitalismo é um Estado burguês. A gente tem o regime que em 64 até a Constituição de 88 era um regime burguês não democrático, ditatorial, uma ditadura empresarial militar, e hoje nós vivemos, pelo menos até o dia de hoje, em um regime democrático burguês, liberal, em que há uma Constituição com mínimas liberdades civis e que há um sistema eleitoral, que há um poder executivo, legislativo, judiciário, em que há uma estrutura, né, um sistema que, na teoria, tem que ser, supõe-se ser democrático nos limites burgueses, ou seja, uma democracia representativa, não é uma democracia participativa, não é uma democracia popular. Então, são visões de democracia completamente diferentes. E, contraditoriamente, aí talvez a discussão começa quando elegemos um governo, quando o país elege um governo no voto, com uma visão autoritária, com uma visão de herdeiros da ditadura militar de 64, de herdeiros da ditadura de 79 do Pinochet, que impôs o neoliberalismo na ditadura. Enfim, nós vivemos uma contradição. A gente mantém um regime democrático burguês muito frágil, com inúmeras instabilidades, com inúmeras contradições, governos que foram impeachmentados, né, como o Collor e a Dilma, com governos que mantêm uma estrutura, pelo menos um papel democrática, né, mas com permanentes ameaças às liberdades democráticas. E hoje por hoje, né, aí a leitura minha, que o governo Bolsonaro hoje não tem força para um fechamento do regime, para um fechamento das liberdades democráticas. Dada a divisão da coesão burguesa, não há uma coesão burguesa para esse projeto. E não há sequer coesão dos militares com este governo. Então, ele hoje está mais frágil. Existe, obviamente, essa intenção por parte do governo Bolsonaro de impor um fechamento do regime, de impor o fechamento das liberdades democráticas. Mas hoje não há força para isso e cabe organizar toda a unidade de ação contra qualquer tentativa aí de restrição das liberdades democráticas. Porém, dentro desse contexto de Estado, regime e governo, dentro desse governo, ou para além desse governo, há bases de apoio ainda da elite financeira, das igrejas, das milícias, do agronegócio, que querem impor e manter uma agenda neoliberal. E quando falamos de agenda neoliberal, é uma agenda classista, das elites contra o povo, de privatizar os serviços públicos, de acabar com as conquistas sociais, com os direitos sociais, com as políticas públicas. E nesse sentido, dentro desse Estado, desse governo e desse regime, requer-se uma organização classista. É só a nossa organização que vai dar conta de enfrentar isso. Não vamos poder contar com o apoio de Rede Globo, com o apoio de grande mídia, de supostos defensores das liberdades democráticas, que eles vão defender enquanto garantir o papel deles enquanto empresas capitalistas. Mas aí, quando estamos falando de direitos sociais, de privatizações, é a nossa organização, enquanto esquerda, enquanto trabalhadores, que vai ter a força necessária para isso. E com certeza, para nós conseguir sanar nossos problemas, não é dentro desse Estado capitalista que nós vamos sanar. Nós vamos sanar, sim, lutando aí por um outro modelo de sociedade, que não é esse modelo capitalista da exploração e da extração de mais-valia. É com a nossa organização coletiva e a longo prazo por uma sociedade em que a vida esteja acima do lucro. Obrigado a todas e todas.